Abrindo as vossas Bíblias. Abram as vossas Bíblias. Salmo capítulo 73. Eita glória. Vim pronto para pregar. 3 pessoas celebram por isso. Eu vim pronto para pregar. Eita Jesus. Fala assim: prega, apóstolo. Diga: prega, meu apóstolo. Prega, meu apóstolo. Aleluia. Vocês vão me ajudar a pregar? Você sabia que aqueles que ouvem podem ajudar ou atrapalhar aquele que prega? Quem sabia disso? Houve uma situação que foi muito interessante. Isso é chave para você. Vou entregar uma chave que não é de casa, aleluia. Mas uma chave que pode virar essa situação da sua vida. Aleluia. Certa vez, o apóstolo Paulo estava a pregar. E ele olhou para um homem. E ele viu que aquele homem tinha fé. Ele percebeu que aquele homem possuía fé. Mas não era qualquer fé. Ele possuía fé para ser curado. Então o apóstolo Paulo parou a ministração e falou com ele: homem, endireite-se sobre os teus pés. E aquele homem, de um salto, foi imediatamente curado. Deixa eu lhe falar algo. Aquele homem estava a ajudar o apóstolo Paulo a pregar. Aquele homem ajudou o apóstolo a pregar. Por quê? Porque ele estava ouvindo com fé. Aleluia! Aleluia. Ele estava ouvindo com fé. Onde é que está a chave, apóstolo? A chave está aqui, ó. Quem ouve com fé recebe o que precisa. Quem ouve com fé as palavras do Senhor recebe aquilo que Deus está a entregar através da sua palavra. Aleluia! Mas houve um certo homem, e esse homem você ama demais. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele foi pregar na sua cidade. A Bíblia diz que os que o ouviam, eles estavam cheios de incredulidade. Eles estavam ajudando ou atrapalhando Jesus? Quem ouve a palavra com coração incrédulo atrapalha quem está ministrando. E sabe como eu sei que o coração de alguém está incrédulo? Está calado demais. Está calada demais. Não vibra com a palavra. Não corresponde à palavra. A Bíblia diz que eles estavam tão incrédulos que Jesus teve dificuldade de operar milagres ali. Eita! Jesus foi tão atrapalharam tanto a ministração, a pregação de Jesus, meu Deus, que Jesus não pôde operar muitos milagres. A Bíblia diz que ele só pôde curar 1 ou 2, ainda com imposição de mãos. Meu Deus! Sendo que em outras regiões, Jesus só liberava uma palavra e todo mundo recebia o que precisava. Só uma palavra era liberada à distância. E aqueles que estavam cheios de fé recebiam ela. Quem vai me ajudar a pregar nessa noite? Aleluia. Quem de casa vai me ajudar? Apóstolo, pode alguém do outro lado da tela atrapalhar? Com toda certeza. Sabe por quê? Porque é uma conexão mais do que digital. É uma conexão espiritual. Alguém louve ao Senhor por isso. Salmo capítulo 73. Abram as vossas Bíblias. Do verso 1 ao 5. Depois saltaremos para o 11. Verso 11. E iremos até o verso 19. Glória a Deus. Amém? Escrito está: com toda a certeza, Deus é bom. Quantos creem nisso? Com toda a certeza, Deus é bom para Israel. Diga: para o Brasil, Para o Brasil. para Roraima, para Boa Vista, para a Venezuela. Diga o nome do seu estado ali na Venezuela, onde você morava. Aleluia. Para onde voltará? Para edificar, reedificar. Aleluia. Restaurar. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Amém. Ou seja, para todos quantos
cultivam um coração sincero. E o texto segue: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja. Diga inveja. Eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Quem está acompanhando a leitura? Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Saltem comigo para o verso 11, por gentileza, do mesmo capítulo. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Verso 13. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Digam assim: o destino dos ímpios. Na verdade, tu, ó Deus, os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Verso 19 e último, por ora. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Coloque a mão no seu coração. Diga-se: Espírito Santo, eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da sua palavra e ser impactado, curado, alinhado, restaurado, motivado, transformado por ela. Em o nome de Jesus, diga amém. Queridos, que leitura, não é? Que leitura interessante. Eu quero repetir o que anunciei no início deste culto. Deus separou essa noite para nos encorajar, para nos animar, para nos fortalecer e revigorar. Alguém louve ao Senhor por isso? Glória a Deus. Os trechos que acabamos de ler, eles revelam algo muito interessante. São do Salmo de Asaf. Diga Asaf. Asaf foi um importante levita do Antigo Testamento. Além de levita, ele também era músico e era profeta. Tem algum profeta na casa? Tem algum profético na casa? Aleluia. Tudo isso do Antigo Testamento. Os trechos que acabamos de ler fazem parte de um dos seus salmos. Ao todo, ele compôs 12 salmos. Digam assim: Asaf possui 12 salmos. Glória a Jesus. Asaf, ele foi nomeado pelo rei Davi e ele liderou cânticos, louvores, músicas sagradas. Ele conduziu diante da arca de Deus, primeiramente lá na tenda de Davi. Quem lembra da tenda de Davi? Ele conduziu ali, juntamente com outros. Mas estamos a falar de Asaf, amém? E após a edificação do primeiro templo, ele continuou neste ofício da glória a Jesus. Então, em resumo, Asaf foi um homem de Deus, aleluia! Foi um verdadeiro adorador. E eu quero saber, há homens e mulheres de Deus me ouvindo aqui? Há verdadeiros adoradores presentes e online?
Louve ao Senhor com as suas palmas então, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar algo muito, muito, muito importante. Vai revigorar a sua fé. Vai te impulsionar para o que Deus tem preparado para ti nestes dias, aleluia. Asaf era um homem de Deus, não é verdade? Um verdadeiro adorador. Ok. Mas mesmo ele sendo tudo isso e fazendo o que fazia na casa de Deus, conduzia louvores, profetizava com instrumentos, cantando, louvando ao Senhor, porque ele era profeta, aleluia. Mesmo sendo e fazendo o que fazia, ele entrou em uma crise. Diga assim, Asaf entrou em crise. Sim, Asaf entrou em uma crise de fé. Entrou em uma crise de fé. Por quê? Porque ele começou a contemplar e constatar que os maus, os ímpios, viviam sem sofrimento. Digam assim, os maus. Digam mais forte, os maus, os ímpios, parecem que vivem sem sofrimentos, com saúde e muitas riquezas, enquanto os bons, os justos, passam por dificuldades, passam por problemas e muitas aflições. É verdade? É ou não é? Meu Deus. Imaginem comigo Asaf contemplando tudo isso. Foi o que acabamos de ler aqui. Ele começou a contemplar e começou a comparar. Então ele entrou em crise. Entrou em uma crise de fé. Digam assim, Cristo nos tira da crise. Esse é o tema da revelação desta noite. Aleluia! Amados, a primeira coisa que precisamos entender e reconhecer é que é totalmente possível ser alguém de Deus. É totalmente possível ser um adorador verdadeiro, uma adoradora verdadeira e estar em crise. Ter uma crise de fé. Muitos estão tendo crise de fé. Ou crises de fé. Muitos estão. Porque eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um profeta, sou uma profetisa, sou um mestre, sou uma mestra, sou um evangelista, um pastor, uma pastora, um missionário, missionária, sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Show crise. Não estou em crise, não estou em crise. Está em crise. Muitos estão em crise. Estão passando por uma crise de fé. Ou por várias crises de fé. Digam assim, a crise começa na comparação. Está aí a raiz da crise. A raiz da crise está em se comparar. Por que Asaf entrou nesta crise? Porque ele começou a se comparar. Ele tirou os olhos da presença de Deus e começou a colocar nos seres humanos. Quem está me entendendo? Ele tirou os olhos da glória de Deus, aquela glória que ele contemplava primeiramente na tenda, depois no templo, e começou a olhar para as pessoas, para os injustos, os ímpios, os maus. Então a crise bateu. Asaf olhou para os maus e para a vida dele e começou a comparar. Ele olhava para os maus e olhava para a própria vida. Ele olhava para os ímpios e olhava para a própria vida. Ele olhava para as pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não obedecem a Deus, que não têm aliança com Deus, e começou a comparar com a própria vida dele. Vocês querem ver? Abra as vossas Bíblias. Lá no verso 12 e 13, está escrito assim, ó. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão, conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Devido a esta comparação, Asaf, em crise, começou
a achar que aquilo que ele estava a fazer, a decisão que ele havia tomado de servir a Deus, de se santificar, de se purificar, de ser verdadeiro, de andar em retidão segundo a palavra, havia sido em vão. Ué, por quê? Porque ele estava sofrendo. Ele passava por problemas, passava por aflições, mas os ímpios não. Os ímpios aparentemente estavam sempre bem, esbeltos em saúde, sempre crescendo em riquezas. Não haviam crises para os ímpios. Então ele falou: é em vão isso que eu estou fazendo. Ser um adorador de verdade não está valendo. Estamos a entender? Tudo porque ele começou a comparar. Quantos de nós estamos em crise porque estamos comparando? Quantos filhos de Deus, quantos líderes, quantas igrejas estão em crise de fé por estarem se comparando? Precisamos entender que a raiz da crise de fé é a comparação. Ué, o mentiroso está prosperando, mas eu não estou. O trapaceiro, a trapaceira está a prosperar, está em saúde, parece que sempre está bem, sempre reluzente, sempre feliz, não é verdade? Não é assim? Já foi lá ver o Instagram, o Instagram, o Instagram do trapaceiro? Quem já viu? Da trapaceira? Não vamos muito longe. Um tempo atrás, faz pouco tempo, um grupo de influencers foram presos. Quem lembra disso? As redes sociais sempre, né, felizes, sim ou não? Sempre eram trapaceiros, mentirosos, estavam ganhando dinheiro ilicitamente. Mas quantos filhos de Deus, quantos líderes, quantas igrejas estão em crise de fé por causa da comparação? Ficam se comparando com os mentirosos, com os trapaceiros, com os fraudulentos, os corruptos. Tá pesado demais a palavra? Será? Tá pesada? Eu vou parar então. Então me ajuda a pregar aí. Vamos pregar juntos? Os gananciosos, injustos, hipócritas, idólatras. Há essa comparação. E fala: nossa, como eles estão bem, a gente está mal. Não é? Quer um exemplo? Uau, a igreja ali tem menos anos do que nós. E já tem 1, 2, 3 prédios. E nós ainda estamos numa casa. Numa casa muito engraçada. Acabou de terminar o teto e colocar central. Ninguém podia ficar nela não, porque parecia mais uma sauna, meu irmão. Ninguém podia dar glória a Deus. Aleluia! Comparação. Não, o pregador lá da internet prega, que é uma beleza. Nossa, meu apóstolo não chega nem aos pés dele. Pense no homem que prega. E meu apóstolo nunca entregou uma palavra assim para mim, mas ele entrega uma palavra, ela entrega uma palavra assim que alegra o meu coração. É porque ele não te conhece. É porque é bem um Absalão que quer ganhar teu coração. Ou é Absalão ou é Abre-salão. Ei! Tô esquecendo que eu estou online. Siga ou paro? Eita glória. Comparação. Não, o cara da novela, o galã, né? Mais bonito do que o meu marido. O coreano lá do dorama, Sarangue-oi. Quando ele faz assim, ó. Quando ele faz o sorriso matador assim, ó. A coreana é mais bonita do que a minha mulher.
Oh, Jesus. Meu Deus. Vou sair para a política, porque os políticos estão sempre bem. Vou sair para a política. Deputado estadual, senadora, governadora, presidenta. Por quê? Porque CLT não tá dando, não. Empresária não tá dando. 30% de 30%. Não, calma aí. Comparação. Tem outras comparações. Várias outras. Por exemplo, a grama do vizinho tá sempre mais verde. Nossa, o vizinho, a família do vizinho é uma bênção. O carro do vizinho é uma bênção. O cachorro do vizinho, meu Deus, é uma bênção. Até o gato do vizinho. Queridos, até quando eles estão doentes, eles são uma bênção. Se bem que eu nunca vi meu vizinho doente. Diga-se comparação. Estes de fato parecem estar sempre crescendo, sim ou não? Sempre prosperando, parece ou não parece? Sempre avançando, parece ou não parece? Sempre saudáveis, parece ou não parece? Sempre, sem crises, nunca passam por crise, não é verdade? Parece que é isso ou não? Sem sofrimento, parece que não sofrem. Meu Deus, não é? Enquanto nós, sempre na prova. Parece que é nem todo dia, Parece que é concurso todo dia, sempre na prova. É assim ou não é? Sempre na prova, sempre na aflição, sempre na luta. Rapaz, apanha mais do que Rock Balboa. Ou Creed, né? É Creed? É o Creed, que é mais atual, aleluia. Sempre na luta, no sofrimento, sempre adoecendo. Saiu da gripe, já cai em outra. Acabou de sarar, começou a gripar de novo. Meu Deus. Não é verdade? Não é assim não, né? Oi? Quando não é dor de cabeça, é dor da cutícula. Não pode. Quando não é dor da cutícula, é dor do dente. Aí não dá. É dor. Parece que luta taekwondo. Todo tempo tá com dor. Aí não dá. Sempre adoecendo, sempre paralisado, sempre em crises. Não é assim? Escutem isso. Realizar essa comparação dá até uma sensação de que o que temos feito tem sido em vão. Não é verdade? Tenho obedecido. Quantos têm andado em obediência aí? Tenho renunciado. Quantos têm renunciado aí? Tenho andado em pureza. Quantos têm buscado, se esforçado, se empenhado para andar em pureza? Tenho andado em santidade. Quantos têm se posicionado em santidade? Aleluia. Tenho andado na verdade, na luz. Quantos têm andado na verdade, na luz? Tenho praticado a justiça. Quantos têm praticado a justiça? Meu Deus. Parecem que estas coisas e tantas outras têm sido em vão. Porque eles estão prosperando. E nós não. Estão crescendo. E nós não. Estão saudáveis. E nós não. Sem crises. Sem problemas. Sempre risonhos. Sempre comendo do bom e do melhor. E nós? Pão com mortandela? Foi o mestre que falou. Asaf, ele fez esta comparação. Ele realizou esta comparação. A primeira coisa que precisamos entender é que a crise, ela chega por conta da comparação. Meu Deus. A segunda coisa que precisamos entender nessa noite, quem quer entender isso? É que só parece que eles não passam por nada disso, queridos. É só uma aparência que estes estão sempre bem e nós na pior. Diga assim para alguém: não se pode confiar na aparência, somente na verdade. Amados, em dias de filtro de Instagram, você tá entendendo?
Asaf não tinha Instagram naquele tempo. Ele não tinha uma conta no Instagram. Nem Instagram havia. Mas ele já estava o quê? Comparando. Asaf, ele observava as pessoas passando pela porta do templo, pela rua. Hoje, não precisa nem sair para a rua. Basta ter Instagram, WhatsApp, Facebook e outras redes. É ou não é verdade? Pode confiar. Não é só porque está rindo ali no perfil, no vídeo, na imagem, na foto, que está tudo bem, queridos. Asaf creu em uma ilusão e quase se desviou por isso. Quantos que estão me ouvindo, que estão a crer em ilusões, estão sendo minados, drenados na fé? Por quê? Porque o outro parece melhor. A outra igreja parece melhor. O outro pastor, a outra apóstola. O outro irmão, a outra família. Ei, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Cuidado, porque a grama do teu vizinho pode ser artificial. Vou repetir porque poucos pegaram. Cuidado, porque a grama do seu vizinho pode ser artificial. Não é só porque que está sempre verdinha que é verdadeira. É uma ilusão, pode ser uma ilusão. Não perca a sua fé por causa de uma ilusão, meu irmão, minha irmã. Não negocie o seu caráter, a sua família, a sua fé por conta das ilusões deste mundo. Aleluia! Asaf, ele creu em uma ilusão e quase desviou por isso. Observe aqui comigo o verso 13. Vamos até o 15. Ó. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Quem medita aí pela manhã? Quantos são repreendidos pela manhã aí? Ei, dá glória a Deus. Aleluia. Não tem como, queridos, não ser repreendidos. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, ó, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Olha só. A fé de Asaf estava sendo drenada. Por quê? Porque ele estava olhando uma vida artificial. Diga assim, artificial. A terceira coisa que precisamos entender nessa noite, terceira e última, é que a forma que decidimos viver aqui define o nosso destino eterno. Aleluia! Isso é forte, é ou não é? Escutem isso, os ímpios pensam que Deus não está vendo. Vocês creem nisso? Eles acham que Deus não está vendo. Estou aqui roubando, Deus não está vendo. Estou aqui prostituindo, Deus não está vendo. Estou aqui defraudando, Deus não está vendo. Estou aqui agindo com injustiça, com inverdade, ou seja, com mentira, e Deus não está vendo. Deus não se preocupa com isso. Deus tem coisas piores para se preocupar. Quem está me entendendo? São assim que estes pensam. Meu Deus, eles não sabem que até a quantidade de fios de cabelo que há em nossa cabeça, Deus conhece. Estes se esquecem que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e contemplam tanto os bons como os maus. Os bons devem glorificar, agora os maus têm que temer e tremer. Devem se preocupar, quem está me entendendo? Os ímpios pensam que Deus não está vendo, que não está sabendo dos seus feitos, e estes se orgulham, se inflam. Porém os justos sabem que até os fios de seus cabelos são contados pelo Senhor. Aleluia. Digam assim, ó, o fim dos ímpios, mais forte, o fim dos ímpios é destruição, e o fim dos justos é exaltação. Ei, só os justos glorifiquem ao Eterno. Só os justos glorifiquem o Filho de Deus. Aleluia. Asaf não conseguia compreender isso com a sua própria mentalidade. Mas, ao entrar na casa de Deus, ele compreendeu. Tem alguém conectado à casa de Deus? Verso 16, diz assim, ó. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus. E então compreendi o destino
dos ímpios. Aleluia! Glória a Deus. Olhem aqui para mim. Quem quer sair das crises? Porque tem muitos filhos de Deus que estão em crise. Eu já tive crise, querido. Falei, meu Deus, são tantos anos de ministério e não está a crescer. Aí o Senhor falou assim, olha direito, meu filho. O teu crescimento é no Espírito. Se lembra da sua palavra liberada? És tu, esta casa é como bambu chinês. Alguém que está me ouvindo, que sairá daqui convicto, se desconectará dessa transmissão, convicta de que é um bambu chinês. Bambu chinês leva 5 anos crescendo para baixo. 5 anos sendo fundamentado, para em pouco tempo crescer, aparecer. Aleluia! Há algum bambu chinês me ouvindo nesta noite? Há algum bambu chinês me ouvindo nesta hora? O teu crescimento não é para cima, é para baixo. Não se preocupe com os que crescem para cima. Na mesma velocidade que crescem, irão ser destruídos. Ai. Mas aqueles que estão fundamentados, crescendo na direção certa, fundamentados na palavra, crescendo no Espírito, crescendo na verdade, na justiça, na santidade, na renúncia, crescendo na fidelidade com o Senhor, estes não irão ser destruídos. Pelo contrário, serão exaltados pelo Senhor. E o Senhor está dizendo nesta hora, Ele está nos advertindo. Quem quer ouvir, fique de pé, em nome de Jesus. Onde estiver, fique de pé, fique de pé. Aleluia. O Senhor está dizendo a nós, glória a Jesus, não se aflinjam por causa dos maus. E você vai ver muita gente má por estes próximos dias. Eles vão bater na sua casa, assim, na porta da sua casa, ó. Tá? Te oferecendo 100, 200, 500, 1000 se você arrastar uma multidão. Olá? Eles vão querer reunir na tua casa, tá? Na calada da noite. Eles vão bater, vão dizer assim, o que você precisa? Precisa de telha? Toma. Precisa de areia? Ah, quantos metros? Toma. Precisa de cimento? Quantos sacos? Toma. Ah, precisa de um exame? Precisa disso, daquilo, outro? Toma. O que você precisa? O que sua casa? Uma geladeira? Hã? Toma. Ah, escute. E vai dizer assim, ó. Tudo isso será seu se prostrado me adorar. Muita gente ímpia, muita gente má vai bater na sua porta. Talvez seja um parente seu, até um familiar. Fazer uma proposta assim, não, é só me dá aí o teu CPF. Só me dá aí o teu título. O teu TE, título eleitoral. Ai. Só assina aqui essa ficha aqui, ó. Só assina. Você tá me entendendo? Você vai ver muita gente má prosperando. Mas aposto, não dá em nada para esse povo. Na madrugada, eles fazem o B, eles fazem o U. E tá tudo certo. Ah, é? Olha aqui, você tá na casa de Deus, tá me ouvindo? Hã? Tá me ouvindo? O fim destes, se não se arrependerem, é a destruição. Escutem com muita atenção. Deus não tolerará idolatria nesta cidade. Deus não tolerará mais corrupção nesta cidade. Deus não tolerará mais injustiça nesta cidade, neste estado. Deus está realizando restauração em Boa Vista, em Roraima e muito em breve no Brasil e nas mais de 211 nações. Ah, o ímpio está prosperando, o ímpio está... Deixe o ímpio, porque não se aflinja por causa deles.
tampouco tenham inveja. Aleluia! Pois não existe futuro para estes. Não existe futuro. A lâmpada destes está simplesmente se apagando. E o Senhor diz mais: olhem para Cristo. Cristo nos tira da crise. Aleluia! Cristo nos tira das crises. Olhem para Cristo, que é o verdadeiro. Cristo é verdadeiro? Ele é verdadeiro? Ele não é artificial, então podemos confiar. Cristo foi exaltado, foi ou não foi? Mas ele foi exaltado crescendo para cima ou descendo? Ele foi exaltado se orgulhando ou se humilhando? Então olhe para Cristo, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, que no tempo dele, e esse tempo já está chegando, ele vai te exaltar, ele vai te levantar, ele vai realizar infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem sonhado, do que você tem desejado. Detalhe, do que Satanás tem te oferecido. Aleluia, aleluia. Olhem para Cristo. Cristo é verdadeiro, Cristo está exaltado. A Bíblia diz que ele foi exaltado acima de todo nome. Aleluia. E o Senhor diz assim: busquem ser como Cristo e vocês terão um futuro. Diga assim: os ímpios não têm futuro, mas os justos têm um futuro. Sabe qual é o futuro que te aguarda? Eu vou guardar para outra semana. O futuro que te aguarda é um futuro de paz, de alegria e de sucesso, diz o Senhor. Amém, aplauda Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês todos que estão aqui. Esquadrão Homem, que está online. Esquadrão Leão, que está online. Que Deus abençoe você que está até agora conosco, conectadinho ao redor de todo o globo terrestre, não só no Brasil, mas nas nações. Que bom que você está conosco. Receba essa palavra no nome de Jesus. Esquadrão Novilho, receba esta palavra em nome de Jesus. Esquadrão Águia, receba esta palavra em nome de Jesus. Esta palavra, ela está nos levar além. Você entrou em crise, mas agora você está em Cristo. E quem está em Cristo não naufraga na fé. Coloque a mão no seu coração, diga: Pai, te agradecemos porque nós estamos em Cristo e não em crise. Te agradecemos pela referência certa, Jesus Cristo. Ele é de verdade, não é artificial. Ele é verdadeiro, ele é real. Ele foi exaltado, foi pelo Senhor, não pelo Satanás. E ao exemplo dele, serei exaltado com a minha casa pelo Senhor e não por Satanás. Em o nome de Jesus. Diga: show crise, show comparação. Diga: venha a fé, venha a esperança, venha o amor. Em o nome de Jesus. Diga amém. Vamos honrar o Senhor com alegria. Eu quero abrir o altar nesta hora para honrarmos ao Senhor com alegria, enquanto